A gente fala justamente sobre esse projeto pioneiro no país, o cultivo de trufas por meio do plantio de mudas de nogueiras e castanheiras inoculadas. A iguaria chega a custar R$ 22 o grama. A expectativa é que dentro de 5 ou 6 anos essa produção esteja mais consistente. E tem algumas regiões produtoras, a gente vai saber mais os detalhes com um dos entusiastas desse produto, desse projeto, que participa conosco ao vivo, Rodrigo Veraldi, engenheiro agrônomo e proprietário da vinícola e restaurante Entre Vilas, em São Bento do Sapucaí, São Paulo. Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação, Rodrigo. Muito obrigado, Raíssa. É um prazer estar aqui com vocês. Rodrigo, conta pra gente como, né, e por que você resolveu ir à caça dessas trufas no seu sítio, não foi isso? Foi na época da pandemia, a gente estava com um restaurante fechado e eu já tinha essa intuição que aqui poderia existir as trufas por conta do nosso clima, que é muito frio e montanhoso, né? Um clima parecido com o clima que elas ocorrem na Europa, no mesmo nos Estados Unidos, onde também se encontram as trufas. E eu pensei, por que não aqui, né? Já que são fungos e fungos se espalham de forma sem fronteiras, né? E começamos a procurar aqui, até que depois de muita teimosia, muita insistência, encontramos nas castanheiras algumas peças de trufas. E com o auxílio do Dr. Marcelo Susbacher, que é um parceiro nosso do projeto, que é um especialista em fungos e micólogo, e também conhece muito sobre as trufas brasileiras, até porque foi ele o primeiro a encontrar as trufas brasileiras, né, as trufas no nosso país, em Nogueiras Pecan, confirmou que elas eram as trufas verdadeiras. E a partir daí ficou mais fácil, né? Uma vez que você acha a primeira, você já desmistifica toda aquela dificuldade de saber que pode ou não existir, e encontramos outras peças, outras trufas em outras árvores, as quais elas fazem a parceria, né, a simbiose. Que maravilha, hein? Essas trufas são de qual espécie? As que encontramos aqui são da espécie Tuberborque, que é a tuber, é um tipo de tuber denominado biancheto, é a trufa biancheto ou marzolo, que é muito comum na Europa Central, na Itália como um todo, na Toscana, no Piemonte, mesmo na França, nos países do leste europeu. E ela é uma trufa muito cultivada também. Quando se fala em cultivo de árvores com trufas, né, ela é muito usada por conta de sua grande amplitude de parceiras, as quais ela faz a simbiose. Por exemplo, várias árvores aceitam essa trufa em suas raízes, né? Tá certo. Ô, Rodrigo, eu tô vendo aí esse vídeo, os cachorrinhos aí do sítio, como é que é? Eles foram treinados para achar essas trufas, é isso? Eles tiveram É, participação? sem dúvida. A gente treinou esses cachorrinhos aí, a Birba e a Laika, né, as fêmeas. Eu tenho a Birba é uma Lagotto Romagnolo, que a gente trouxe de um canil que importou essa raça, e a Laika é uma vira-lata, mas que não deixa nada a desejar, né? Muito pelo contrário, ela tem sido até às vezes um pouquinho melhor que a Birba. Mas as duas estão super bem nessa fase de treinamento. A gente leu um livro italiano de adestramento, né, de trufa, e aprendemos a fazer aqui a nossa moda. Assim a gente começou a treiná-las há 2 anos atrás, e desde então a gente está aperfeiçoando aí a busca das trufas com a ajuda dessas pequenas companheiras. Maravilha. E essas trufas foram servidas no restaurante? Qual foi o retorno dos Sim. Ah, clientes? sem dúvida. Quando a gente encontra, porque não é fácil encontrar, né? Se fosse fácil, não seria assim tão cara e tão valiosa. Mas quando encontramos, que é na época entre fevereiro e abril, a gente serve sim em nosso restaurante com muita alegria, muito entusiasmo. São trufas muito aromáticas, lembram bastante a trufa bianca de Alba, né, que é a mais valorizada do mundo. A biancheta ela tem as notas muito semelhantes à branca de Alba. Ela tem aquela nota de alho, parmesão, e um cheiro bem característico, né, que lembra assim, como se fosse um cheiro de gás de cozinha, vamos dizer assim, é um cheiro bem característico que faz com que ela seja inconfundível. E os pratos feitos com essas trufas ficam realmente muito particulares, né? São pratos memoráveis. A gente serve sim, mas é uma pena que são raras
as trufas e encontramos elas em pequena quantidade ainda. Agora a gente está pensando em ampliar os cultivos com elas inoculadas nas plantas que elas se adaptam. Tá certo, a gente sabe que assim como no vinho, o terroir influencia aí no sabor e no aroma das trufas, é isso? Quais são as características das trufas brasileiras? Então, elas têm, sim, claro, suas características próprias, né? Os aromas das trufas aqui têm uma coisa mais frutada, tem uma característica de ser mais doce, não tão pungente quanto as trufas italianas. E a gente acredita que, ainda que esteja muito incipiente essa história, elas vão ter, sim, o seu espaço na gastronomia brasileira e na gastronomia mundial, por que não? Até porque a gente tem muitas áreas no Brasil que são passíveis, né, de cultivá-las em associações com essas plantas, as quais elas fazem parceria. E aumentando essa produção, né? Esse cultivo aqui no Brasil, a gente, óbvio, torce para isso. Eu particularmente adoro trufas. É possível que esse produto fique mais acessível? Sim, sem dúvida. As trufas hoje só são 99,9% importadas, né? E elas chegam num preço muito alto, por conta dos atravessadores, dos importadores e da toda a cadeia. Mas mesmo lá na Itália, onde é muito comum e mais frequente, elas já não são ingredientes baratos. E lá você tem em quantidade. Não diria que seria barata, né? Nunca vai ser. Trufa é uma iguaria, é o diamante da gastronomia. Mas acredito que havendo mais, é uma questão de mercado. Os preços vão cair. Dá para beneficiar, talvez, num futuro aí não tão distante, fazer conservas, colocar ali no azeite? Sim, aí os produtos tartufados, né, os produtos trufados à base de trufa vão estar mais presentes, como a manteiga de trufas, como o mel com trufas. O azeite é preciso tomar cuidado, porque muito do azeite que se serve hoje é uma mescla de produtos químicos que imitam a trufa, né? Embora sejam agradáveis ao paladar, ao aroma, não são assim naturais, né? Então é preciso ter cuidado, porque existem muitas imitações no mercado. Agora, as trufas verdadeiras, essas são difíceis de se imitar. Boa. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação. Olha, quando aumentar essa produção, você volta para contar para gente, tá bom? Vamos fazer o possível para aumentar. Muito Óbvio, para a obrigado. gente conhecer, né? E experimentar Sim, essas trufas também. será um prazer fornecer para vocês. Valeu, tchau, tchau. Bom fim de Tchau, semana. tchau. Muito obrigado.